A cena é, assim, icônica, né? Quase um clichê de traição. Totalmente. A gente visualiza na hora. Uma fogueira. Uma fogueira no meio da noite, Pedro, o discípulo número 1, ali cercado por estranhos, e a pergunta que paira no ar: você não estava com ele? E vem 3 vezes, né? 3 perguntas, 3 negações. E aí, o canto do galo. A profecia de Jesus se cumprindo. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Essa história virou o grande exemplo da falha humana sob pressão, né? Quase um atestado de que, na hora do aperto, até o mais fiel pode vacilar. Pois é. E a fonte que a gente vai analisar hoje, um vídeo do canal Ramil Fencina, aponta que essa ideia, até Pedro negou Cristo, ela é muitas vezes usada para relativizar os nossos próprios erros. Exato. Vira uma espécie de passe livre moral. Mas o que a gente vai fazer aqui é bagunçar um pouco essa certeza. A nossa conversa não é sobre se Pedro negou, isso é fato. A questão é o que exatamente ele negou. Uhum. A proposta da fonte é audaciosa. E se aquilo não foi um ato de medo, mas sim de obediência? E para você quer começar a entender essa possibilidade, a fonte argumenta uma coisa muito importante. O quê? Que é inútil olhar só para a cena da fogueira de forma isolada. A chave para entender aquilo está em outro momento. Um diálogo fundamental entre Jesus e os discípulos que acontece bem antes, lá no Evangelho de Mateus. Ah, então a resposta para a negação não está na hora da negação. Exatamente. É nesse diálogo anterior que a semente de toda essa reinterpretação é plantada. Ok, vamos voltar à fita então. O palco é Mateus capítulo 16. Jesus reúne os discípulos e lança 2 perguntas. A primeira é quase uma pesquisa de mercado, né? Sim, tipo, qual é a minha imagem pública? Isso. O que o povo anda dizendo por aí? Quem eles acham que eu sou? E as respostas são as esperadas. Uma tentativa de colocar Jesus numa caixinha conhecida. Sim. Os apóstolos respondem... Uns dizem que é João Batista que voltou, outros que é o profeta Elias ou Jeremias. Basicamente, eles estão tentando entender o novo através do velho, sabe? Perfeito. Mas é aí que o roteiro muda. Jesus para de se preocupar com a opinião pública e torna a coisa pessoal. Ele olha direto para eles e pergunta, tá, isso é o que eles dizem, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Isso muda tudo. Não é mais sobre fofoca, é sobre convicção. É uma virada de 180 graus. E é Simão Pedro quem dá um passo à frente. E a resposta dele é uma das declarações mais diretas e fortes de todos os evangelhos. Ele não o hesita, né? Nenhuma. Ele não diz eu acho ou nós acreditamos. Ele afirma, categoricamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma declaração de fato, não de opinião. Espera um pouco. Isso é uma afirmação bem forte. Mas a ideia aqui é que essa fé do Pedro não foi construída com o tempo, tipo observando os milagres, mas foi como um download divino. Uhum. Isso não tira um pouco do mérito dele, da jornada dele até ali? Essa é uma ótima pergunta porque toca no centro da questão. E a resposta de Jesus parece confirmar exatamente isso. Ele vira para o Pedro e diz, feliz é você, Simão. Certo. Porque isso não lhe foi revelado por homem algum, mas por meu Pai que está nos céus. Ah, Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, essa certeza que você sente não é fruto da sua lógica ou da sua experiência. É uma revelação direta. entendi. Então não anula a jornada dele, mas a culmina com um momento de clareza que não é de origem humana. Exato. É como estudar para uma prova por meses e, na hora H, receber a resposta da questão final direto na cabeça. A preparação foi importante, mas a certeza veio de outra fonte. Perfeito. E essa revelação pessoal é o fundamento de tudo que vem a seguir. O conhecimento de Pedro sobre quem é Jesus, segundo este argumento, não é uma crença frágil, é uma certeza revelada. E é com base nisso que a conversa continua. E fica ainda mais interessante. E essa conversa nos leva para outra passagem super famosa. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A interpretação padrão que a gente aprende é que Pedro, o homem, é a tal pedra. Só que o argumento apresentado na fonte, ele mergulha no grego original. E aí a coisa muda de figura. Como assim? O nome Pedro em grego é Petros, Petros. que significa uma pedra pequena, um seixo.
sabe? Algo que você pode carregar. No entanto, a palavra que Jesus usa para pedra, onde a igreja será construída, é Petra. E qual a diferença na prática? Pedra é pedra, né? Ah, mas a diferença é brutal. Petra não é um seixo. É uma rocha maciça, um leito rochoso, a fundação de uma montanha. É algo inabalável. Nossa. Há um jogo de palavras aqui que é a chave de tudo. Jesus não diz, você é Petros e sobre você, Petros, construirei minha igreja. Ele diz, você é Petros e sobre esta Petra. Caramba. Então a fundação, a Petra, não é o homem, Petros. Não. Se não é ele, o que é? É o princípio que ele acabou de experimentar. A rocha, a fundação inabalável da igreja, não seria uma pessoa falível, mas sim o próprio princípio da revelação pessoal. A revelação em si. A certeza de que Deus se comunica diretamente com a humanidade. Pedro foi o primeiro a vivenciar isso naquele contexto, mas a fundação é o processo, não a pessoa. Isso é incrível. É como descobrir uma cláusula num contrato que muda todo o significado. Uma única palavra. Totalmente! E logo depois disso vem a história das chaves do reino dos céus. Isso sempre me soou tão poderoso e abstrato. O que essa autoridade significava na prática para ele? A explicação é que essas são as chaves do poder de selamento. É a delegação de autoridade para agir em nome de Deus. Certo. O que Pedro, agindo com essa autoridade, ligasse ou selasse na terra, seria reconhecido e validado no céu. Não é uma autoridade para ele fazer o que quisesse, mas para oficializar na terra a vontade do céu que lhe seria revelada. Ok. Então o quadro que está se formando é de um Pedro que está, assim, no topo do mundo, espiritualmente falando. Exatamente. Ele sabe por revelação quem é Jesus. Ele entende que essa revelação é a base de tudo e ele tem as chaves. Ele está totalmente investido. Isso, ele está no auge da clareza e da autoridade espiritual. Não há sombra de dúvida na mente dele sobre a identidade e a missão de Jesus. Ele é testemunha ocular e espiritual de tudo. E é aí que vem a parte que não encaixa. Logo depois de toda essa cerimônia, de dar a ele as chaves do carro, por assim dizer, a primeira ordem de Jesus é: não contem para ninguém. Uhum. Por quê? Depois de uma revelação tão bombástica, a instrução é manter segredo. Qual é a lógica? Esse é o ponto crucial de toda a tese. O texto é explícito. Mateus 16, versículo 20. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. A ninguém. A instrução não foi falem baixo ou escolham bem com quem falam. Foi um não digam a ninguém. Era um segredo messiânico, temporário. E essa ordem, segundo o argumento, é a peça que faltava no quebra-cabeça da negação. É a peça principal. Agora, com essa ordem em mente, vamos voltar para a fogueira. Pedro está lá, assustado, claro, mas quando as pessoas o confrontam, o que elas perguntam? Elas não fazem um questionamento teológico. De jeito nenhum. Ninguém pergunta, esse prisioneiro aí é o filho de Deus? Não, as acusações são muito mais mundanas. São coisas como, você também estava com ele. Você é um dos seguidores daquele Galileu. Seu sotaque te entrega. Isso. A questão é toda sobre a associação dele com o homem Jesus de Nazaré. Exato. E é aqui que a reinterpretação se encaixa. O argumento é que Pedro, ao dizer não conhece esse homem, não estava negando a divindade de Cristo. Que ele sabia ser verdade. Algo que ele sabia ser verdade por revelação direta. Ele estava, na verdade, obedecendo à ordem explícita de não revelar a identidade messiânica de Jesus para ninguém. Ao negar sua associação, ele estava protegendo esse segredo. Ok, a lógica é fascinante, eu admito. A ação dele se transforma de covardia em uma obediência dolorosa. Uhum. Mas isso não compra totalmente a minha emoção. Se ele estava apenas obedecendo, por que o choro amargo? Por que ele desaba daquele jeito quando o galo canta? A obediência, mesmo que difícil, não deveria trazer algum tipo de paz, de certeza de estar fazendo a coisa certa? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é o que torna essa interpretação tão humana. Obedecer nem sempre é fácil ou indolor. Nem um pouco. Imagina o custo psicológico para o Pedro.
Ele teve que negar publicamente sua lealdade e amizade, a pessoa mais importante da vida dele. Ele teve que parecer um traidor aos olhos de todos e, talvez, naquele momento de confusão e adrenalina, Até para si mesmo. até para si mesmo. Ele estava cumprindo a ordem, mas o preço era parecer um covarde. Exatamente. O choro amargo pode não ser o choro da culpa por ter falhado, mas o choro da dor por ter obedecido. A dor de uma lealdade que ninguém ali podia entender. Nossa, Ele cumpriu a ordem, mas aquilo quebrou por dentro. É o paradoxo de fazer a coisa certa da maneira que parece mais errada possível. isso adiciona uma camada de complexidade trágica à história que eu nunca tinha pensado. Mas, se essa interpretação tem tanta lógica, por que a visão da covardia é a que dominou por 2000 anos? Boa pergunta. Porque essa teoria da obediência não é mais conhecida. A fonte chega a abordar isso? Não diretamente, mas a gente pode inferir. A história da falha é mais simples, mais direta. É uma lição de moral fácil de digerir. Não seja como Pedro. Certo. A história da obediência incompreendida é mais complexa. Exige que você conecte os pontos, que leia nas entrelinhas. Ela nos força a questionar nossas próprias certezas sobre o que é certo e errado, o que é força e fraqueza. Entendi. E talvez a história de um herói que falha e é perdoado seja mais reconfortante para nós que falhamos o tempo todo do que a história de um herói que cumpre uma ordem tão dolorosa que parece uma falha. Faz todo sentido. A versão simples é uma boa história, mas a versão complexa é um estudo de personagem muito mais profundo. Começamos com um conto sobre fraqueza humana. Quase uma nota de rodapé vergonhosa na biografia do apóstolo principal. E terminamos com uma reflexão profunda sobre fé, o custo da obediência e o que realmente significa ter o conhecimento vindo por revelação. A conclusão da fonte é direta e resume tudo. O apóstolo Pedro nunca negou a divindade de Cristo. Nunca. Ele negou apenas a associação com o homem Cristo em obediência a um comando direto. É uma virada de perspectiva e tanto. A fonte ainda menciona uma referência para quem quiser ir mais fundo nesse raciocínio? Sim, um discurso de um líder religioso, o presidente Kimball, chamado Pedro Meu Irmão, que explora essa mesma linha de pensamento em detalhes. Interessante. E o que fica para mim é o poder do contexto. Uma cena isolada nos leva a uma conclusão quase inevitável, mas quando a gente a reinsere na narrativa maior, com as informações que vieram antes, a imagem pode mudar completamente. Mostra que um ato que parece, na superfície, ser uma coisa, pode ser exatamente o oposto quando você entende a instrução por trás dele. O que nos deixa com uma pergunta para pensar. Além dessa história, com que frequência nós julgamos as ações de alguém na história, nas notícias e nossas vidas, com base apenas no que vemos na superfície? É uma boa pergunta. Sem conhecer as ordens que podem estar seguindo, as pressões que estão enfrentando ou o contexto completo que motivou aquela decisão. Talvez a história de Pedro seja um lembrete para procurar a Petra, a rocha fundamental da situação, antes de julgar o Petrus, a pedra solta que a gente vê rolando na nossa frente.